Bom dia, senhores. E aí, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Barreto de História. Eu vim gravar essa aula sobre processo abolicionista brasileiro. Isso mesmo, um assunto muito, mas muito importante mesmo dentro da história do nosso país. Bem, meninos, todo mundo sabe que o Brasil foi um país que utilizou a mão de obra escrava africana de uma forma muito intensa, né? Quem é meu aluno já me escutou falar várias vezes. O Brasil é o maior país do mundo em número de afrodescendentes fora da África, né? Na África todo mundo é afrodescendente, né, meu filho? Fora da África é o Brasil. Ou seja, nenhum país do mundo recebeu tanta população africana quanto nós. E olhando para a história do nosso país, nós percebemos que essa população vinda da África, ela veio a partir da perspectiva do tráfico negreiro. O que é traficar? Traficar é comercializar, certo? É muito importante você entender que esses africanos não vieram para o Brasil de férias, eles não vieram aqui porque eles queriam, como algumas pessoas dizem. Eles vieram presos, traficados, comercializados em navios negreiros, em tumbeiros. Durante aproximadamente 300 anos, o Brasil escravizou, explorou, matou milhares de povos vindos da África. Porém, isso chegou ao fim no nosso país. Isso teve um processo de desintegração, que é o que nós chamamos de processo abolicionista brasileiro, certo? O Brasil viveu, dentro do século XIX, uma série de medidas instituídas, principalmente na época do governo de Dom Pedro II, que acabaram por abolir a escravidão no Brasil. É muito importante você entender uma coisa, grave isso que eu vou te dizer. A escravidão no Brasil e no mundo, a escravidão africana, especificamente falando, ela não termina por uma questão racial. Ela não foi obtida através de uma luta do homem negro. É lógico que o homem negro sempre lutou contra a escravidão. Na verdade, todo e qualquer povo na história que foi escravizado um dia resistiu de alguma forma à escravidão. Ninguém nunca se sentiu bem sendo escravo. Pensando, ah, que gostoso, sou escravo, que legal. Não, cara. Os caras sempre resistiam. Lutas, revoltas, fugas, montagem de quilombos, suicídios, se negavam a trabalhar e por isso eram amarrados em troncos, eram açoitados. Então, movimentos por resistência sempre aconteceram. E acabar com a escravidão sempre foi um objetivo, com certeza, do homem negro. Porém, não foi isso que de fato fez com que ele alcançasse uma lei que desse a liberdade, no caso brasileiro, certo? Qual foi o principal fator? Uma pressão econômica. Vamos ficar atento a alguns princípios que eu vou colocar aqui para vocês, para que a gente consiga falar um pouco melhor sobre isso. Olha só aqui o conceito. O abolicionismo foi um movimento social, mas que traria grandes impactos econômicos, ocorrido entre 1870 e 1888, que defendeu o fim da escravidão no Brasil. Então, quando eu falo que ele foi um movimento social que traria impactos econômicos, por quê? O Brasil, desde o seu processo de independência, sofria uma grande influência econômica vinda da Inglaterra. A partir do século XIX, a Inglaterra, devido à Segunda Revolução Industrial e o fim do seu monopólio, passou a ter a preocupação de ampliar seus mercados consumidores. E eles passaram a ter um raciocínio simples. A escravidão não é interessante para nós que queremos vender produtos. Por quê? Por quê, meu filho? Escravo não tem salário, né? Se escravo trabalha e não tem pagamento, ele vai comprar o quê? Então, eles fizeram uma conta simples. É muito mais lucrativo libertar o homem negro, colocá-lo como um trabalhador assalariado e dar a ele a possibilidade de viver anos consumindo do que vender ele uma vez só como escravo. Então, a partir desse processo econômico, a Inglaterra começou a pressionar o Brasil para que o Brasil acabasse com a escravidão. Aí você pergunta, pô, mas com tanto país do mundo, por que pressionar o Brasil? Eu acabei de te falar, cara, que o Brasil era o maior país escravista. Então, se tinha um lugar que o mercado consumidor ia crescer, e muito, era o Brasil. Só que o outro lado da moeda também existe. Que outro lado é esse? Como o Brasil era o maior país escravista naquele momento, era o país que tinha uma elite com um grande número de posse de escravos. E para essa elite, abolir a escravidão não seria nada interessante. Existe uma frase muito famosa, não vou falar de quem é não, para não causar problema, mas é do Marx, que diz o seguinte, que é a nossa existência que determina a nossa consciência. O que isso quer dizer? É quem nós somos que determina muito como nós pensamos. Então, quem você é socialmente falando?
que tipo de visão você vai ter a respeito de uma questão tão importante como essa? Deixa eu traduzir para o assunto que nós estamos falando. Se você fosse um grande fazendeiro, um grande cafeicultor, que possuísse 200, 300 cabeças de escravos, porque era assim que era trabalhado, existia um imposto chamado captação, que era o imposto que se pagava por cada cabeça de escravo que você possuía. Se você fosse dono de escravos, comprou cada um deles e depende do trabalho deles para colher e para vender o seu café e manter sua riqueza, o governo chega e fala, vou acabar com a escravidão, você vai achar isso bom? É lógico que não. Então, se você pergunta para mim, Marcelo, a abolição da escravidão não foi boa? Minha resposta sempre é, depende. Você precisa entender que eu sou professor de história. História é uma ciência humana. Mas não estamos aqui defendendo uma verdade absoluta ou procurando o valor de um X. Existe uma relação que precisa ser estabelecida em cada análise historiográfica, que é o olhar de quem? Então, o olhar da elite agrária, da elite escravista sobre a abolição era completamente negativo. E eles pressionavam Dom Pedro II a não abolir. Só que do outro lado, os comerciantes, do outro lado, os ingleses, pressionavam para abolir. Então, as duas principais elites brasileiras massacravam Dom Pedro. E ele pensava, e agora? O que eu vou fazer? Porque se eu abolir a escravidão, eu vou ter a elite agrária contra mim. Se eu manter a escravidão, eu vou ter a pressão na Inglaterra e os grandes comerciantes contra mim. Então, Dom Pedro se via numa situação muito complicada. Tanto é que, vamos pensar, nós tivemos a Lei Áurea em 88 e a queda de Dom Pedro foi em 89, 1888, Lei Áurea, e 1889, Proclamação da República. Isso não foi uma coincidência. A abolição da escravidão foi um dos fatores primordiais para a queda de Dom Pedro II. E é justamente por isso que o Brasil ele não pautou a sua abolição numa lei só. Não foi só a Lei Áurea responsável pelo fim da escravidão no Brasil. Nós tivemos algumas leis que foram consideradas leis abolicionistas. A Lei Barbacena, também conhecida como Lei Feijó, a Lei Eusébio de Queiroz, a Guerra do Paraguai, que aboliu uma série de escravos, mas não em cima de uma lei, mas de uma promessa, a Lei do Ventre Livre, que também é chamada de Visconde do Rio Branco, a Lei Saraiva, também chamada de Lei do Sexagenário, e a Lei Áurea de 1888. Dentro desse processo de leis, vários nomes foram famosos por serem defensores da abolição no Brasil e até intelectuais que escreviam sobre a importância ou sobre esse contexto. Nós temos, por exemplo, Castro Alves, Joaquim Nabuco e Luiz Gama como grandes nomes do processo abolicionista brasileiro, tá? Na minha próxima aula eu vou explicar lei por lei e trabalhar os impactos dessas leis na economia, na sociedade e na luta do homem negro no Brasil. Então, fique atento a esse assunto, um assunto muito importante que a gente vai continuar depois. Tranquilo, galera? Tá? Então, aguarde a próxima aula dessa matéria, que é uma matéria muito legal. Um abraço, tamo junto. Falou!